Olá, boa tarde. Boa tarde. Gostaria de dar boa tarde a todos que estão nos assistindo. Nós estamos aqui hoje para realizar essa live que é alusiva aos 30 anos de criação do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Amapá, o SEDECA. Essa criação ocorreu em 23 de dezembro de 1992 e foi publicado no Diário Oficial do Estado no dia seguinte, 24 de dezembro de 92. Eu sou a Jamaile Gurjão, da Assessoria de Comunicação da Secretaria de Inclusão e Mobilização Social, a SINS-AP. Vou fazer essa mediação junto à nossa convidada. E também compondo a equipe temos o Oberdan Nunes Favacho, atual presidente do SEDECA Amapá e que está nos auxiliando na técnica da live. Hoje nós vamos receber a Inailza Rosário Barata, conhecida como Naná Barata, é assistente social, é pós-graduada em políticas sociais e movimentos sociais e também em planejamento e orçamento público. Atualmente, a Naná é vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Amapá e vice-presidente do Conselho Regional de Serviço Social. Ela ainda é coordenadora de estágio da Universidade Paulista e ativista desde a década de 80 nas lutas em defesa dos direitos humanos de crianças e de adolescentes. Vamos começar aqui o nosso bate-papo com a Naná. Naná, conta pra gente um pouco da tua trajetória enquanto ativista, já na década de 80, destacando alguns pontos que tu consideras que foram cruciais ao longo desse tempo para a criação do SEDECA em 92. Boa tarde, né, a todos, todas e todos. Com muita alegria que eu estou aqui participando dessa live, a convite do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. E aí, né, falando um pouco dessa trajetória, até que se confunde um pouco com a minha vida mesmo, pessoal, profissional, tá? Então, eu iniciei toda essa trajetória na década de 80 mesmo, né, em 80, mais aproximadamente, em 85, foi quando eu entrei, né, como militante do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, e aí foi muito, muito intensa, né, a minha participação no movimento, porque foi o surgimento, foi quando a gente começou a criar, na verdade, as comissões locais, e em todo o Brasil começou a pipocar, né, vários grupos de pessoas que eram comprometidas com a luta em defesa dos direitos de criança e adolescente. Eles estavam muito insatisfeitos com a legislação vigente na época, que era o Código de Menores, que foi criada na década de 70. Na verdade, ele foi criado em 1920, aproximadamente. De 20 para cá, ele veio tomando, né, características, proporções, dimensões, e ele foi se adequando a toda a conjuntura que se apresentava de décadas em décadas, né? Por fim, ele foi se tornando uma legislação muito autoritária, muito discriminatória, e que onde crianças e adolescentes eram vistos como objeto, e não como sujeitos de direito. A própria legislação, o Código de Menores, ele foi criado por um juiz chamado Melo Matos, que deu o nome dele para a legislação. Então, só aí você percebe que não houve uma participação, né, principalmente de quem estava envolvido com a questão. Né, um juiz que coloca o nome dele na legislação e pronto, e dessa forma fica instituído uma legislação até a década de 70, mais ou menos em 79, quando começa a haver algumas mudanças na legislação, e o código ele passa a ter uma outra característica, ele passa a legislar a partir de uma doutrina, que é a doutrina da situação irregular. Então, toda e qualquer criança que estava na rua, abandonada, até olhando uma vitrine, contemplando alguma coisa numa praça, alguém que estava, uma outra criança, que nem ela que está tomando sorvete, ela com vontade de tomar aquele sorvete, só aquele fato já era um motivo de tirá-la daquele convívio, ela estava em situação irregular, e levá-la para
ter assistida nas instituições totais daquela época, que eram as FEBEMs e as FUNABEs. Sempre que eu falar, eu vou trazer um pouco para a realidade do nosso estado do Amapá. Então, no Amapá, nós tínhamos o DAM, que era o Departamento de Assistência ao Menor. Eu fui funcionária do DAM, foi quando eu cheguei no Amapá, em 87, já, né, eu sou paraense, e comecei minha trajetória do Movimento Menino de Rua em Belém, a partir de quando eu trabalhava na República do Pequeno Vendedor, que é também um órgão voltado para atendimento até hoje, né, continua com o Padre Bruno Sec, que já se foi, partiu, né, para outro plano, também em virtude da pandemia, mas deixou seu legado, né, e eu continuo com tudo que eu aprendi, com todo o meu aprendizado, nessa experiência no Emaús, eu trouxe para o Amapá também, e a gente começou toda essa discussão, né, em meio de fazer com que as crianças e adolescentes participassem desse contexto. E aí eu comecei no DAN e a gente começou a perceber que todas as políticas que vinham de fora, que se pensavam naquela época a partir da Política Nacional do Bem-Estar do Menor, que era a PNBem, era uma política criada no Rio de Janeiro, gente. E o Rio de Janeiro, a realidade do Rio de Janeiro, não tem nada a ver com a realidade do Amapá, né? Até a geografia, né? A estrutura geográfica, o Rio de Janeiro é cheio de morros, né? A estrutura dele de planificação não é igual à nossa. A nossa é, como eu estou falando, plana mesmo, né? Nós não temos morros. Então, como é que você vai implementar uma política que foi criada no Rio de Janeiro, no Amapá? Não tem nada a ver, né? Então ficava muito complicado isso. E aí a gente começou a fazer uma discussão em torno disso, né? Fazer com que discutir, criticar algumas ações, alguns planos que vinham do nacional que eram puramente burocráticos, né? Não chegava até a realidade de crianças e adolescentes do nosso estado. Com, diante desse contexto, nós começamos a também trazer um pouco dessa experiência que eu adquiri em Belém, de formar uma comissão local do movimento Meninos de Rua. E aí a gente começou, coincidiu justamente com o momento que o Brasil estava instalando a Assembleia Constituinte. E a gente começou também, ao mesmo tempo que o Brasil estava, né, chamando a população a participar da construção de uma nova Constituição, que era de 88, nós também começávamos a aproveitar esse momento para chamar todos aqueles educadores, pessoas envolvidas, sensibilizadas com a causa da criança e do adolescente, e os adolescentes, para participarem do processo. E começamos a desencadear vários encontros locais, trazer as crianças e adolescentes lá do bairro do Muca, lá fazer encontros lá no Mário Quirino, lá no Buritizal, na Escola Mário Quirino, no Buritizal, fazer reuniões com os meninos, os vendedores ambulantes ali do Mercado Central, lá na Fazendinha, os meninos que trabalhavam como mini garçons lá, eu me arrepio, desculpa, eu me arrepio porque é emocionante assim de voltar a essa história e com pouco recurso, nós tínhamos os nossos recursos, a nossa vontade, a nossa militância e o nosso querer mudar, querer transformar aquilo ali. A gente não admitia que, porque sempre foi isso, né? Nosso lema: lugar de criança e adolescente é na família, na escola e na comunidade. Hoje, atualmente, a gente até muda, né? A gente acrescentou mais um no orçamento público, porque sem, né, não dá para a gente romantizar, né? A gente Tivemos um probleminha. Acredito que com a internet, mas vamos retornar em breve.
aguardando aqui a Naná retornar. Em breve já retornamos com essa fala tão emocionante que ela estava pontuando. Em instantes a gente retorna. Estão me ouvindo? Alguém deu um sinal aí só para eu saber se já retornamos. Oi, Naná, estou te ouvindo sim. Ah, então tá, vou retornar um pouquinho só de onde eu parei. Nós tivemos um Tá problema bom. técnico, mas vamos continuar. Então, nessa caminhada, nós conseguimos fazer uma sensibilização da sociedade e fomos até a comunidade e chamando crianças e adolescentes para que a gente pudesse fazer com que Macapá, pelo menos Macapá e Santana, que eram os mais motivados, assim, onde nós tínhamos mais contatos, a coletar assinaturas para a gente poder introduzir o artigo 227 na Constituição Federal, que é o 227 e o 228, na Constituição Federal, e levamos várias assinaturas, fomos para a Igreja da Conceição, quem não conhece, Macapá é ali no trem, quem conhece, né? Conseguimos fazer com que o padre deixasse a gente entrar na missa, dar aviso e coletar assinatura lá na frente. Colocamos, né, uma banquetinha lá e coletamos assinatura. Então, gente, foi assim um processo todo de participação mesmo da comunidade. As pessoas vinham, assinavam, faziam, né? Então, nós conseguimos, mesmo com pouco que nós conseguimos, um montante total mais de 150 milhões de assinaturas em todo o Brasil, e conseguimos passar o artigo 227 e o 228 na Constituição Federal. E o artigo, ele traz princípios, né? Ele não traz detalhes, né, de uma lei. Nós queríamos uma lei, mas pelo menos conseguimos garantir o artigo lá, que garantia também no artigo a participação popular. E era isso que nós queríamos, que era um primeiro passo para a gente poder mudar a lei. A partir daí, de 88, continuou a caminhada, continuam as discussões, em função de nós já aprovarmos outra lei, substituirmos o Código de Menores. E é aí que já começa a se aproximar, né, dessa nossa live aqui, que é a criação da lei, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para poucos sabem que não era esse nome, o nome era um nome enorme, era normas gerais de alternativas de atendimento comunitário, eu não lembro direito, mas era mais ou menos assim, atendimento comunitário, as políticas públicas para crianças e adolescentes de rua. Era enorme o nome, então precisava de um nome mais curto, né, que pegasse mais rápido. E foi feita uma eleição em todo o Brasil, e os meninos participaram, mandaram vários nomes, e o nome que foi eleito foi esse, Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi um menino de Pernambuco, de lá de Pernambuco, que deu essa sugestão, e foi essa sugestão que ficou até hoje, que é a lei, né? Que Mas, assim, legal! Não sabia disso, Naná. Que curiosidade você não sabia, interessante. e você não sabia de uma coisa muito melhor. Quando a gente estava nesse processo,
nós começamos a também mobilizar em Macapá para a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Macapá. E aí nós juntos, né, o movimento com a Pastoral do Menor, nós também nos demos as mãos e começamos a mobilizar as crianças para dentro da Câmara Municipal. Aí a gente enchia a Câmara Municipal, tinha o Jarbas Gato, que era um vereador na época, as crianças gostavam do sobrenome dele, aí começava a gritar, assina, participe, né? Vamos mudar nossa lei, aí engasga gato, aí começava, mas assim, era muito, muito, muito interessante que estava lotado a Câmara, né? Câmara, para que a gente pudesse criar o Conselho Municipal. Tinha um outro vereador também que tinha uma proposta, essa proposta não era o que a gente queria, que era paritário, era a composição dele, a proposta deles era poucas entidades não governamentais e a maioria de entidades não governamentais. Então, ficaria uma discrepância, não haveria um equilíbrio, não era isso que a gente queria. E aí eu fui para o debate, eu estava grávida de 7 meses, do meu filho mais velho, e fui para o debate na rádio, fui chamada para ir para a rádio, fui para o debate, e assim, foi muito interessante, porque depois desse debate, nós conseguimos convencê-lo a tirar a proposta dele, porque não tinha cabimento um conselho com pernas, né, capenga, e ele entendeu qual era a nossa proposta e retirou. Então, o Conselho Municipal do Direito à Criança e Adolescente de Macapá foi o primeiro conselho criado no Brasil. Nós temos isso, né? Quem quiser procurar, pode procurar lá no Isanage, lá da Câmara Municipal. Eu tenho uma cópia deste documento em borrão ainda, tem na minha casa em borrão. Foi em abril o estatuto foi aprovado em 1990, foi em abril de 90. Nem tinha sido aprovado o estatuto ainda, porque o estatuto foi aprovado em julho, 13 de julho de 90. E nós criamos o Conselho Municipal de Macapá em abril de 90. Então, nós estamos vanguarda. Nós Vocês nos são pioneiras, antecedemos, né, Naná? pioneiras. E Pioneiras. outra coisa também que nós somos pioneiros. O nosso projeto de Conselho Municipal do Direito da Criança, de Conselho Tutelar, foi, na época, o mais avançado que tinha, porque a nossa proposta de pagamento de Conselho Tutelar era comparado a um tipo um DAS-4 do município de Macapá, até hoje. Né? Outros estados também, outros municípios também avançaram nisso, mas naquela conjuntura ali da década de 90, nós éramos, o Conselho Tutelar que foi criado de Macapá era o que mais bem pagava os seus conselheiros tutelares. Por quê? Porque nós não queríamos que o Conselho Tutelar fosse um cabide de emprego. Nós queríamos que ele fosse realmente pessoas que fossem escolhidas na comunidade, fossem pessoas comprometidas com criança e adolescente, zelar pelo direito da criança e adolescente. E aí nós também, né, chegamos a esse patamar de chegar à frente, né, dentro desse processo todo, já de começar a assegurar o que o Estatuto, mais tarde, no dia 13 de julho de 90, quando ele foi instituído, foi criado, e ele cria, quando o Estatuto chega, ele já vem criando os seus instrumentos para colocá-lo em prática. E, dentre eles, o próprio Conselho Tutelar, né, que é a escolha de 5 pessoas da comunidade para que elas possam zelar por esse direito, né, pessoas idôneas, pessoas que realmente morem naquela localidade, para que elas possam estar zelando pelo direito, os direitos humanos de crianças e adolescentes, dentro de tudo aquilo que rege o Estatuto. E aí, junto a esse momento também, a esse instrumento que o próprio Estatuto cria, ele cria o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, como eu falei ainda há pouco, foi nós avançamos nisso aí, e o Conselho Estadual e o Conselho Nacional. Então, são os conselhos que vêm nos dar esse norte de política pública. Voltando um pouco lá para trás, quando eu iniciei, vocês viram que a legislação, a política pública era criada por uma pessoa em gabinetes, ninguém participava, era muito tecnocrata. E o conselho não. Quando é criado o conselho, ele cria toda uma relação de conversas, de diálogo entre a sociedade civil e o poder público. No Amapá, nós temos o Conselho Estadual de Direitos da Criança e Adolescente,
que foi criado, como você falou, né, dia 23 de dezembro de, 2000, de 1992. Então, estamos fazendo 30 anos, tá, dessa criação do Conselho, e ele vem justamente para isso. São 6 instituições do poder público e 6 instituições da sociedade civil que sentam numa mesma mesa para dialogar, para discutir, para deliberar e definir que política pública mais adequada para aquela realidade. É diferente de uma criada lá no Rio de Janeiro, que a gente tinha que engolir, tentar fazer com que aquilo se colocasse na prática, mas nunca ia dar certo, porque uma realidade é totalmente diferente da outra. São Agora, não. territórios muito diferentes, né? Características muito diferentes, Características necessidades muito diferentes, exato, né? necessidades diferentes. E hoje a gente senta na mesma mesa, olha, nós temos esses problemas, e o poder público, vocês têm esses problemas na área da saúde, educação, segurança pública, né, e assistência social, e aí vai, as instituições que compõem o conselho, elas têm uma função ali, tá, de discutir realmente dentro da sua área o que é que pode melhorar, o que é que a gente pode implementar. Nós, ao mesmo tempo que foi criada o Conselho Estadual, ele criou também um fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente, que é justamente aquele fundo ali que vai fazer com que... Você lembra quando eu coloquei? Lugar de criança e adolescente é na família, na comunidade, né? Na sociedade, na escola, na sociedade e no orçamento público. E aí vem o fundo, né, que é criado. O fundo estadual, gente, é interessante que ele é criado com 1% do PIB. Quer dizer, todo o tempo tem recurso no fundo estadual do direito da criança e do adolescente. Por quê? Porque o Estado, ele produz, né? Ele está produzindo ali. Então, no final de cada ano, 1% do que foi produzido, produto interno bruto do Estado, é direcionado ao Fundo Estadual do Direito da Criança e do Adolescente, que aí é distribuído pelas várias políticas de assistência e dos direitos da criança e do adolescente. Então, lugar de criança e adolescente é sim no orçamento público, para que a gente possa direcionar políticas que venham responder. Vocês sabem que nós vivemos um momento muito sério, né? Agora, recentemente, foi a pandemia. Nós tivemos casos de crianças que foram contaminadas. E nós deliberamos no Conselho, naquele momento, que nós fizemos um levantamento. Voltei? Voltou. Vou e volto. Mas, enfim, a gente estava falando sobre a pandemia, que é o momento atual ainda, né? A gente Isso. conseguiu ter essa visão de como é que estava sendo o atendimento das crianças e adolescentes nos municípios, onde estava mais frágil, onde a gente podia estar colaborando. A Secretaria de Saúde, que faz parte do Conselho, ela já sabia onde é que ela podia atuar mais em relação às crianças. Então, casos que vão acontecendo, que a gente vai
Eu estou indo e vindo pelo jeito, né? Isso. Eu acho que é a internet mesmo. Então, era um termo muito depreciativo, o termo menor. E o que é que acontece? Com o estatuto ele cria ele vem, quando ele é criado, ele traz uma filosofia dentro de uma doutrina, que é a doutrina da proteção integral. Então, não é mais aquela lógica da situação irregular, como eu falei para vocês, que antes das crianças que estavam na rua, maltrapilhas, abandonadas, elas eram colocadas nas instituições fechadas, né, sem direito nenhum. O único direito que elas tinham naquela época é de ter uma religião. Aí, quando elas adentravam as instituições, FEBEMs, né, FUNABEM, ela era retirada toda a sua identidade, né? Ela ficava invisível, porque quando você retira o cabelo de uma pessoa, a roupa dela, toda a característica dela, e sim, toca fogo em frente dela e diz assim, olha, isso aqui tu não existe mais, a partir de hoje tu vai ter um número aqui na frente, tua identidade é um número. Então, é uma violência, né? Das mais cruéis com uma criança ou com um adolescente. E isso acontecia anteriormente. Hoje não, né? Hoje você começou, quando o estatuto foi criado, ele redireciona toda essa rede de atendimento. Não dá mais para estar assim. Antes era o juiz que decidia tudo, hoje não. Hoje os conselhos tutelares estão lá também, fazendo, né, arguições, trazendo contribuições, fazendo defesas. Hoje nós temos toda uma rede de atendimento que precisa funcionar. Você sabe que uma rede ela é feita de nós. Quando os nós estão fragilizados, aí não tem como ninguém deitar numa rede, né? Você cai. É a mesma coisa a rede de atendimento. Se elas estiverem com nós frágeis, é muito complicado, principalmente dentro de uma das características que a gente considera muito, uma das mais fortes de violência, é o trabalho infantil e a violência, a exploração sexual. Violência sexual contra criança e adolescente. Acho que até me arrepio. Essas duas situações de violências, elas precisam ser tratadas com muito cuidado, com muito carinho. Então, as secretarias de assistências de todo o Estado, municipais e estadual, elas têm que se voltar para isso, elas não podem ficar presas no atendimento da procura espontânea da população lá, naquele local. Às vezes, o próprio local, ele nem favorece, porque é tão distante que, quando acontece uma questão de violência, a pessoa desiste, não vai. Ela não tem dinheiro de ônibus, ela não tem como chegar até lá, o acesso é muito complicado, né? Não tem plantão, é muito difícil. Eu vou aproveitar o teu gancho que você falou, né, dessa locomoção, falou também de trabalho infantil. Chegou uma pergunta aqui no YouTube, né, da Ana Cláudia, ela citou essa situação da atuação do Conselho nas situações de trabalho infantil da Amazônia, e eu aproveito esses ganchos para te fazer uma pergunta também. Tu tens citado muito a questão do território, né, da Amazônia, e aí a gente não pode deixar de destacar que a gente está na Amazônia, né, que os diversos estados que compõem esse território têm as suas próprias especificidades em diversos aspectos, né, sejam culturais, de locomoção, como tu estavas falando. E aí eu aproveito para te perguntar como tu avalia o trabalho do SEDECA nesse contexto, né, nesse contexto amazônico que é tão específico. Olha, eu vou falar, como você falou, né, a Amazônia é um outro, né, um outro mundo, né? Eu tive a oportunidade de participar de um projeto, quando eu era vinculada ao Pará, era a criação de grupos de defesa na região amazônica. Foi muito difícil, gente, foi muito difícil mesmo andar. Eu andei por todos os estados da região amazônica, cada um com uma realidade completamente diferente. E aqui no estado do Amapá, mesmo assim, as pessoas, o Amapá é pequeno, são só 16 municípios, é fácil o acesso, não é, não. É muito complicado, é tudo muito distante.
né? As próprias rodovias, elas não contribuem, porque, por exemplo, para você chegar no Oiapoque, você leva, né, uma pá de horas, quando chega lá, está morto de cansado, e tem toda uma estrutura que não funciona, né, que se fosse favorável, com certeza nós teríamos muito mais presença, nós seríamos muito mais constantes, né, enquanto conselheiros estaduais. Eu digo assim, eu estou falando muito da realidade do estado do Amapá, não falei nem do Pará, porque eu sou paraense, eu também viajei muito pelo interior do Pará, é muito mais complicado. Então, os nossos rios, né, estão as nossas ruas também aqui, né, no estado do Amapá, e isso é muito difícil, gente, é muito complicado. Além da estrutura rodoviária ser difícil, de difícil acesso, hoje não, nós já temos alguns municípios, eu estive agora, antes de eu viajar, a gente estava fazendo as conferências municipais. Vocês sabem que as conferências, ela foi também um instrumento criado dentro do Estatuto, justamente, o nome está dizendo, para a gente conferir o que foi feito de política pública. Nós não podemos brincar com isso, né? As pessoas, nós temos que fazer conferência, tem que fazer de qualquer jeito, não é de qualquer jeito, não. A gente tem que planejar, tem que deixar recurso estabelecido no plano plurianual para isso, para que os municípios não fiquem se queixando que não tem recurso para fazer conferência. Nós já estamos vivendo isso no Amapá. Eu acredito que tem, não sei se o Berdan pode até me confirmar isso, tem 9, se eu não me engano, municípios que ainda não fizeram essas conferências, e é nesse momento que a gente começa a traçar planos e ver realmente a realidade do nosso Estado, ver como é que estão as políticas públicas. Será que a gente não está repetindo uma coisa que foi feita no ano passado, ou há 3 anos atrás, porque as conferências são feitas de 3 em 3 anos, e não se avançou nada, ou a gente está, de novo, colocando propostas que não tem nada a ver com a nossa realidade também, né? Então, se a gente conseguir avaliar as conferências que nós fizemos, o que nós avançamos, porque se a gente não avalia o que a gente avança, como é que a gente vai propor como é que a gente vai querer novas políticas que realmente estejam implementadas ou implantadas? Então, fica muito difícil se a gente não tiver essa dimensão fazer esse diagnóstico, porque durante a conferência, ao mesmo tempo que você está observando o que está acontecendo em cada município, quando eles trazem o relatório, a gente também tem um diagnóstico. A gente não deixa de ter um diagnóstico daquela realidade, e quando você tem um diagnóstico, você pode muito bem implementar mais ações, né, realmente voltadas para aquela realidade. A gente percebeu, por exemplo, quando a gente foi agora, a última conferência que eu fui, que o município tinha uma situação lá que eles estavam vivenciando, eles não tinham uma rede de atendimento, não tinham um abrigo, um abrigo não, que a gente não usa mais, uma casa de acolhimento para que a criança ou a adolescente que estava com uma situação vivenciando lá pudesse ser acolhida, pudesse ser, aí quer dizer, você vai ter que buscar sair daquele município para buscar um atendimento em outro município, aí você tira a criança da realidade dela, do convívio, quer dizer, mais uma vez ela é penalizada, e aí o município não implementa aquela ação que realmente é uma necessidade local. E nessas idas que nós estamos fazendo por conta das conferências, a gente observa bastante isso. E isso leva até para que nós, enquanto conselheiros estaduais, a gente possa estar refletindo nesse planejamento nosso também, né? De não só esperar as conferências, que são de 3 em 3 anos, mas também de criar toda uma rotina, de perceber como é que está sendo aquela política que foi colocada, aquela proposta, que foi deliberada na conferência estadual. Nós vamos ter conferência estadual do Estado do Amapá em julho de 2023, então, todos os municípios eles já têm que ter feito essas conferências para, em julho, a gente poder ter estadual. Então, se a gente conseguir, na conferência estadual, conseguir monitorar, porque aí acontece a conferência, eleito delegados, todo mundo quer ir para Brasília, para a Conferência Nacional, depois disso, a Conferência Nacional, e depois que estabelece, cada um vai para o seu local, para seus estados, e aí pronto, se esquece um pouco dessa dinâmica de monitoramento, que é o que está faltando.
não sei quem fez a pergunta, mas eu acredito que esteja faltando isso, o monitoramento. A gente não esquecer disso, por quê? Porque assim que a gente vai vendo, a gente vai avaliando e a gente vai acompanhando toda aquela proposta que foi construída a partir dos municípios, das conferências municipais. Aí, na conferência estadual, nós temos um relatório do Estado. Por mais que ele não passe lá nossas propostas lá na nacional, porque é essa a vontade, né? Que a gente chegue lá, nossas propostas passem todas, os delegados estejam lá, mas se não passar, que nós nos voltemos para a nossa realidade depois, próprio Conselho Estadual, e vamos fazer todo este direcionamento das propostas que vieram para os municípios. O que tem acontecido é que, como nós estamos localizados na capital, muitas vezes a capital daquele estado é que é privilegiada. Hoje, no nosso conselho, nós temos representantes do Laranjal do Jari. Isso é muito bom, porque as representantes do Laranjal do Jari, elas trazem o tempo todo essa realidade de lá, que o Laranjal do Jari, por muito tempo, ele foi um dos municípios do nosso estado que nós tínhamos muitas denúncias de violência sexual, de exploração sexual de criança e adolescente. E hoje, a gente sabe que diminuiu um pouco, mas não totalmente, né? Não, realmente não foi extinto, mas diminuiu um pouco do que era antes. E as nossas conselheiras sempre estão trazendo discussões, trazendo um pouco dessa realidade, tá? É isso que precisa. Por um lado, a pandemia ela trouxe muitos problemas, né? Mas, de um outro lado, essa questão da gente poder ter as reuniões híbridas, né, presencial e à distância, nós favorecemos os nossos municípios que têm uma dificuldade de deslocamento para vir para um dia de reunião, né, no mês, para cá, para nossas reuniões ordinárias, e a gente favoreceu ser dessa forma híbrida e poder até abrir para outros municípios estarem junto com a gente poder ter realmente essa abrangência estadual. Porque, normalmente, as instituições que estão fazendo parte do Conselho, a sua sede é na capital, não são nos municípios. Isso a gente precisa mudar, né? Precisa mudar para poder atingir os outros municípios. Naná, Não sei, Jamile. tem uma outra questão aqui para te lançar. Da tua avaliação, né, dessa trajetória do Conselho, são 30 anos, né, 30 anos de atuação, muitos problemas, muitas dificuldades, mas também existem as conquistas, né? E queria saber de você, na tua avaliação, quais essas conquistas que tu gostaria de destacar, assim, em âmbito estadual, que tu consideras que foram mais relevantes nesses 30 anos de atuação do SEDECA? Olha, assim, na verdade, as nossas conquistas de qualquer conselho, porque é assim, o conselho ele não é permanente, né? De 3 em 3 anos, a gente também vai mudando, né? Conforme o regimento interno, vão saindo as instituições, as governamentais, as pessoas que representam também vão mudando, porque o governo não é permanente, né? Mudam os governos, mudam os representantes, as entidades não governamentais também vão mudando nesse processo, vem outras, então, é muito complicado você fazer uma avaliação se realmente aquele grupo que estava naquele momento, ele teve, né, alcançou êxito, porque a gente só alcança um êxito quando a gente vê as políticas públicas voltadas à criança e adolescente acontecendo. Vou dizer uma das políticas que eu acho que, em um período, no momento da nossa história, ela teve uma evolução muito grande, foi o enfrentamento à violência sexual contra criança e adolescente. Nós conseguimos instituir uma lei, você vai lá, tem um projeto de lei, já que organiza toda uma rede de atendimento, que é a Rede Abraça-me. Foi um grande passo que nós tivemos quando foi instituída a Rede Abraça-me, eu participei, inclusive nós participamos, até o próprio nome, a Rede Abraça-me, foi também uma eleição, gente, foi um processo eletivo, né, nós construímos várias sugestões para chegar a esse momento, então a Rede Abraça-me, que existe ainda até hoje, eu faço parte até hoje lá, apesar de um pouquinho menos intensamente, mas existe, então ela nasce com essa perspectiva de também fazer com que as instituições de atendimento
as crianças vítimas de violência, elas funcionem. Quando não funcionam, o grupo que está instituído lá, ele vai lá e faz a visita. Por exemplo, a Politec não recebeu bem a criança, está tendo constrangimento lá na hora que uma criança é violada, foi violentada sexualmente, foi estuprada. Além da violência que ela foi cometida, ela chega na Politec e tem um atendimento que não é eficaz, que é violento, então aquele grupo vai lá, se desloca, conversa e vai, dialoga e vai buscando a humanização desse atendimento. Então, isso é um avanço muito grande. Um outro avanço muito grande foi o fluxograma que foi criado em relação ao atendimento das crianças e adolescentes vítimas de violência. Você sabe, o próprio Conselho Tutelar, todas as redes de atendimento da saúde, principalmente, né, onde tem os acolhimentos das crianças que são vítimas de violência sexual, elas têm que estar funcionando, né, porque se não funciona, essa política, ela não existe, ela é só para inglês ver. A gente está ali com papel escrito e, na prática, as crianças estão sendo, né, não estão sendo bem atendidas. Então, se isso Revitimizadas, né? Muitas vezes nesse atendimento. revitimizadas de novo, revitimizadas, você usa a palavra correta, revitimizadas. E se isso está acontecendo e as pessoas estão caladas, no mínimo elas estão sendo coniventes ou Exatamente. omissas, que é um crime, né? Então, para que realmente isso aconteça, é necessário que todos nós, como cidadãos, eu não digo nem como servidores, né, públicos, que é uma obrigação nossa, porque se a gente não fizer isso, é um crime de desídia, né? Nós não estamos fazendo o nosso dever enquanto servidor público, mas eu falo enquanto cidadão, nós podemos estar realmente denunciando e, ao mesmo tempo, sendo propositivos, porque denunciar é muito fácil, mas propor, né, caminhos, alternativas para a resolução daquela situação, aí ninguém quer, é muito mais difícil. Mas é isso que nós temos que ser, propositivos também, né? E na dimensão da propositividade, a gente está o quê? Formulando política pública para aquele Perfeito. atendimento. Uma outra situação que também eu acho que foi uma evolução grande nossa, até enquanto conselho, foi aprovar os planos em toda a sua dimensão. Nós aprovamos o Plano Estadual de Convivência Familiar e Comunitária de Crianças e Adolescentes, nós aprovamos o Plano de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes, foi via, inclusive, o Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual, no qual eu ainda sou coordenadora, nós conduzimos toda essa discussão da elaboração do plano estadual e trouxemos para apresentar ao Conselho Estadual. Também a aprovação do plano estadual de atendimento socioeducativo, primeiro plano, eu fiz parte também dessa elaboração do primeiro plano estadual, quando foi em 2014, mais ou menos, nós elaboramos o plano decenal de atendimento socioeducativo. Eu sou servidora pública da FCRIA, então essa área aí, né, é uma área que eu tenho já um carinho todo especial para estar discutindo. Nós elaboramos o plano decenal socioeducativo. Nós elaboramos também, nós aprovamos no Conselho Estadual o plano estadual de direitos humanos de crianças e adolescentes. Então, são vários planos que foram aprovados, mas é aquela história, como eu falo para você, o plano por si, ele vai continuar ali uma letra morta. Ele Uhum. precisa ser implementado, e não é o conselho que vai implementar, são quem? As secretarias que estão, né, direcionadas dentro da estrutura do governo para que aquele plano aconteça. O papel do Conselho Estadual é fazer com que aqueles planos que nós temos estaduais, eles sejam, tá, redirecionados também da mesma proporção para os municípios. Até agora nós conseguimos implementar, junto com o município de Macapá, o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, que eles trabalham na dimensão do meio aberto, não do meio fechado como o Estado, mas do meio aberto. Então, eles têm
Aguardando a Naná voltar, acho que tivemos um probleminha, conexão, voltou. É bom que dá uma descansada na garganta. Mas, assim, o que eu considero que são avanços fundamentais, porque esse é o papel do Conselho, propor política pública, né, nessa dimensão toda do Estado, e a gente poder já, que é um outro papel nosso, estimular, criar condições para fazer com que isso aconteça nos municípios. Os municípios têm os seus planos. Acho que tivemos um probleminha novamente. Vamos aguardar a Naná retornar em alguns instantes. Muitos elogios a Naná aqui chegando. Realmente ela tem uma trajetória de destaque, uma grande mulher. Vamos aguardar aqui retornar com o sinal da internet. Oi? Oi? Certo? Bom, gente, assim, né? Como eu coloquei ainda para vocês, essa dimensão do recurso público ela é fundamental. Não tem como fazer política sem recurso público, tanto nos municípios como no Estado. Então, o avanço do Conselho Estadual hoje, nós estamos, inclusive, numa busca, desde a gestão passada da Marineide, foi a antiga gestora do Conselho, de criar um CNPJ próprio para o Conselho. Vários outros estados têm, né, que isso facilita muito para que a gente possa fazer, inclusive, convênios, né, busca, captação de recursos para o fundo, que a partir disso, o fundo ele fica mais estimulado e a gente possa estar publicando editais, né, editais para que várias outras instituições que trabalham com criança e adolescente possam apresentar seus projetos. A gente sabe que tem trabalhos fantásticos espalhados por Macapá, mas que precisam de estímulos. E aí, a gente podendo publicar os editais, tendo recursos para publicar, com certeza essas instituições vão ser beneficiadas e poder chegar a ter mais acesso, né, às crianças, evitar, porque quando a gente trabalha com a prevenção, né, é muito melhor do que a gente já está com uma coisa que já está acontecendo e que fica muito mais difícil trabalhar, né, com a consequência. Ainda mais quando a gente não tem uma estrutura para que a gente possa ter essa resposta imediata. Então, uma outra questão que eu acho que é fundamental, que é importante colocar aqui, é que antes nós tínhamos uma vara de atendimento à criança e adolescente no estado do Amapá. E a gente conseguiu reverter esse processo, em 2014, eu lembro disso, quando a Eliana Calmon veio aqui, a ministra veio aqui, nós conseguimos, numa audiência pública, falar para ela como estava a realidade do Estado, principalmente em relação à violência contra criança e adolescente, e que só uma vara de atendimento, que tinha a vara da família, não dava conta desse universo, né, de violência que estava acontecendo com criança e adolescente. E a partir dessa audiência pública, nós conseguimos, aí foi criado 3 varas, né?
a vara de política pública, se eu não me engano, vara da família, e a vara de atendimento a ato infracional. Já ficou separado, que era tudo junto. Imagina, às vezes Para atender todo o acontecia, Estado. acontecia uma violência sexual, o agressor morava em frente da casa da criança. Quem era penalizado é a criança, que tinha que sair da sua Exatamente. casa para um abrigo, e o agressor está lá na frente dela, a família toda revoltada, até que aquele processo fosse chegado ao final para dar um determinado, né, caminho para o violador. Aí as pessoas ficavam desacreditadas, a criança lá crescendo dentro do abrigo, e a coisa não tinha resposta. Então, por quê? Porque o processo ficava lá, aguardando, né? Meses, até anos. Então, isso é complicado. Agora não, nós temos 3 varas, juízes, promotores, e isso acelera muito qualquer processo. Foi muito bom isso aí. É um Naná, avanço, eu considero. em alguns momentos, né, das tuas falas, tu ressaltou essa participação da sociedade civil, esse exercício da cidadania, né? Falamos também brevemente pelas organizações da sociedade civil, e aí eu trago essa conversa, aí a gente está quase chegando em 1 horinha de conversa, trago aqui para a participação da sociedade civil na redação das legislações, que foi um ponto que tu abordou na tua primeira fala. E eu queria saber, do teu ponto de vista, quais benefícios tu destaca, né, para a própria população sobre essa participação? Deixa eu ver se eu entendi. Uhum. Que eu destaco em relação como a população pode participar, é isso? Nesses Isso, momentos? isso. É assim, né? No contexto do conselho também, né, da tua atuação. Do conselho, eu acredito que nós temos que ter muito mais clareza de quando estão fazendo já a construção do plano plurianual, porque isso é fundamental, né? Os planos orçamentários, a gente poder estar chamando a população para participar, as instituições para participarem, dentro daquele aspecto que ela está mais necessitando. Então, quando a gente chega até as instituições que estão elaborando os planos, o planejamento, por exemplo, do Estado, a gente pode ter respostas muito mais rápidas. Se nós somos um conselho deliberativo, participativo, nós abrimos esse leque. Aí a gente precisa fazer com que os gestores das nossas pastas, no caso, o Conselho Estadual, ele é quem gesta essa área toda administrativa do Conselho Estadual, são as secretarias de assistência social. E acredito que em todo o Brasil, né, a maioria dos estados do Brasil são assim. Então, a própria secretaria estadual, ela deve também estar trabalhando junto com os conselhos para que eles possam ter essa oportunidade, né, de ter o seu espaço de participação, ter o seu espaço de proposição, de saber o que pode ser assegurado para ele naquele contexto ali orçamentário. Porque uma coisa é o orçamento, outra é o financeiro, né? Quem está muito dentro dessa área sabe que não é fácil. Eu estou falando aqui, tá? Aí chega uma instituição da sociedade civil que não tem essa informação e ela diz, poxa, eu propus tanto de recursos, um projeto tal, na área tal, que vai atender tantas crianças, só que quando chega lá, aquilo ali que foi orçado não é o verdadeiro, né? O orçamento é uma coisa que é uma projeção, não é o que vai ser executado. E essa trajetória do orçamentário até o financeiro para ser executado é muito difícil, é muito diferente, demora muito. Então, o que eu coloco é que a gente possa estar tendo transparência, estar utilizando muito mais as redes sociais. Nós temos hoje esse mecanismo das redes sociais que nos ajuda muito, né? Em todos os momentos, assim, eu tenho visto que as redes sociais, na verdade, para mim, eu considero até um quarto poder, porque quando você mexe com as redes sociais, você mexe com a população toda, todo mundo tem opiniões, né? E aí você pode também estar utilizando as redes sociais para estar propondo, criticando, implementando ações, e aí vai. Então, são mecanismos que hoje nós temos para fazer com que as nossas propostas sejam implementadas, né?
chegar até o gestor, levar, escrever, deixar por escrito as propostas e depois utilizar esses mecanismos, redes sociais, né, audiências públicas. Nós estamos agora no processo, né, de uma discussão que está acontecendo com uma instituição e nós vamos ter um momento que nós vamos ter que fazer uma audiência pública, né, para que realmente aquela política que aquela instituição está querendo assumir, né, mudando todo o contexto dela histórico, se é realmente válido constitucionalmente, entendeu? E aí a gente tem que trazer juristas, tem que trazer educadores, tem que trazer todas as pessoas que já discutem, já trabalham naquela área. Uma outra coisa que eu acho importante para que os conselhos estaduais se fortaleçam é trazer produção de conhecimento. As universidades estão aí produzindo coisas excelentes, que não podem ficar presas ali naquela estrutura da universidade. Outro dia eu estive lá na UEAP participando de uma... Eles estavam fazendo uma jornada. Eu fiquei encantada com tanta apresentação de projetos, de produções deles de mestrado, de doutorado, assim, que a gente pode estar utilizando nas nossas políticas e também aprofundando conhecimentos em determinadas áreas que a gente, até no dia a dia, a gente trabalha para cá e vira para cá e vai para lá, e a gente acaba esquecendo de estudar determinados aspectos com profundidade, como algumas pessoas que se voltam para fazer isso, né, sistematizar o conhecimento. Eu acho que é isso que a gente precisa, sistematizar o nosso conhecimento para que a gente possa ter, outras pessoas possam vir e possam implementar mais ações, né? A gente possa não ter que estar repetindo o tempo todo. Isso. Acho que é valorizar os nossos pesquisadores, né? E a ciência brasileira também. Naná, estamos chegando quase em 1 hora aqui da nossa conversa, e aí eu vou te chamar para fazer as tuas considerações finais, né? Aproveito também para chamar o Oberdan Lima, que é o atual presidente do SEDEC Amapá, e aí, para que vocês dois façam suas colocações nesse momento, que a gente vai se aproximando de 1 hora de live. Quem gostaria de começar? Pode ser o Oberdan. Boa tarde a todos e a todas, tudo bem com vocês? Como vocês estão vendo aqui, eu estou na sala de TI, transmitindo aqui nossa live. Estou conselheiro do Conselho Estadual de Direito da Criança e Adolescente, há 2 mandatos seguidos, 2019 e 2021, e agora de 2021 a 2023, representando a Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social, que é a secretaria que trata da política da assistência social no estado do Amapá. Estou como presidente nesta atual gestão, então são 30 anos de conselho. Nós tivemos, como a Naná bem destacou, nós tivemos muitos desafios dentro da política de garantir direitos de crianças e adolescentes, tanto na execução das políticas públicas, nós vemos os avanços, infelizmente também vemos os retrocessos, mas estamos batalhando para que a política de direitos de crianças e adolescentes seja efetivada, não seja apenas uma questão de papel ou de burocracia, mas realmente seja uma questão efetiva e real para as nossas crianças e adolescentes. Então, essa é a nossa luta, essa é a nossa batalha, e eu também destaco que nossa companheira Naná já tem vários mandatos já no nosso colegiado, inclusive já exerceu a presidência do nosso colegiado em 2014 a 2016, correto, presidente? Correto, minha conselheira? Verdade. 2014 a 2016, representando o governo, no caso, a Fundação da Criança e do Adolescente, isso, que é a nossa entidade estadual responsável pela política de socioeducação no estado do Amapá, e agora está nesses últimos 2 mandatos, juntamente comigo, representando o Conselho Regional de Serviço Social, que é a sociedade civil. Então, ela esteve dos 2 lados da moeda, tanto governamental quanto sociedade civil. Mas o que importa realmente é o que nós fazemos, fazemos essa luta, não importando se estamos do lado governamental ou sociedade civil, mas temos que, como a Naná destacou, nos vemos como cidadãos. E o cidadão deve ter o direito de garantir algo que é por lei, que é o melhor para ele e também o melhor para todos nós, tá certo? Então, essas são as minhas considerações. E vamos lá. Naná, você gostaria de pontuar alguma coisa? Aqui a gente vai se encaminhando para a finalização da nossa live, e aí deixo esse espaço para você
fazer suas considerações finais. A nossa conselheira Naná teve, infelizmente, problemas técnicos devido a, como ela bem falou, a questão da nossa região amazônica, a dificuldade de comunicação, que é tão Te aguarda comum. um pouquinho, já vai voltar. Complicado, né? Faz parte. Gente, só agradecer, né, esse momento, né, eu queria até, eu lembrei ainda há pouco que seria bom a gente poder chegar mais às escolas, chegar mais às comunidades, né, sair um pouco dos nossos muros, né, e chegarmos até mais à comunidade para que eles entendam qual é o papel do conselho. Tem muita gente que nem sabe, nesses 30 anos, que o conselho existe. Nós já tivemos uma central. Aguardando aqui o retorno da Naná. Aguardar alguns instantinhos. Já? Voltei? Voltou. É assim, né, que enquanto houver criança e adolescente na rua, sem as políticas públicas voltadas para seus direitos violados, né, seja em qualquer aspecto, não dá para ser feliz, né? Dá para a gente achar que o meu filho, a minha neta, eu tenho uma neta de 5 anos, quando eu vejo ela com os direitos dela garantidos, eu fico muito feliz, mas, por outro lado, e as outras crianças? Por que não estão na mesma condição que ela? Né? Então, não dá para ficar com os braços aqui, cruzados, esperando cair do céu as coisas, que não é assim, né? Então, eu vou continuar nessa luta, enquanto Deus me der forças, me der saúde, né? E sanidade, né? Também, né? Que também a gente, que não é fácil. Os anos vão chegando, o cansaço vai chegando, mas eu preciso dessa força, né? E quando a gente se junta, e quando a gente está lá no conselho, na reunião, quando eu estou no Conanda, como eu fui recentemente acompanhando um adolescente na reunião do Conanda, que eu me levantava, que eu, né, ficava naquele frenesi quando eu via lá as coisas acontecendo que eu não podia falar, e quando, na hora que eu falei e pronto, isso me motiva, me estimula e, com certeza, eu vou continuar nessa caminhada, tá? Aí não sei, porque a gente vai mudando, né? A conjuntura vai mudando, a tecnologia vai nos mudando, porque olha aqui a gente, né? Aqui nos comunicando através de um aparelhinho, eu estou no meu celular. Então, a gente faz, né, mudanças incríveis. E é isso que eu quero, né? Aproveitar para dar um grande abraço a todos, desejar um feliz ano novo para nós, e que a gente possa, todo o conselho, todos os conselheiros estaduais, todas as crianças e adolescentes que estão ainda em situação de vulnerabilidade, a gente possa alcançá-los, né? E eu interpretei aquela logomarca, aquele slogan que vocês colocaram para publicar, como sendo um pouco ainda da invisibilidade que as nossas crianças ainda se encontram. Aquele plano que ficou em cima, achei assim, muito legal, porque tem uma criança por trás e que a gente precisa desvelar ainda aquele véu, sabe? Tirar aquele véu, abrir, hoje eu me arrepiei, tirar o véu, abrir
e ver as potencialidades que uma criança tem, os investimentos que ela precisa, as oportunidades que ela precisa, assim, de que escola de boa qualidade, saúde de boa qualidade, tá? Ter uma Segurança, né? família, segurança, uma família que realmente os pais estejam empregados para dar, né, assistência para ela, assistência social, que é a nossa área aqui, a gente poder ter garantido, tá, esse leque aí do sistema de garantia de direitos esteja funcionando e a gente poder olhar e dizer, poxa vida, agora sim, né? A gente pode ser feliz de ter uma criança na rua. Tá bom? Então, obrigada pelo carinho, obrigada pelo respeito, obrigada por ter me oportunizado esse momento de trocar essas experiências com vocês. E é isso, tá? Eu vou estar sempre por aí. E meu telefone, acho que aos 30 anos também continua o mesmo. Para quem sabe, continua sendo o mesmo. Podem me procurar, podem matar saudade. Eu gosto muito disso, de acolhimento também, tá? Grande beijo no coração de vocês. Feliz ano novo, que a gente possa prosperar ainda mais nessas políticas públicas em defesa de direitos humanos de crianças e adolescentes. Obrigada. Parabéns a todos, parabéns, Naná. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui na realização dessa live. Já deixo meus votos também de feliz ano novo, que tenhamos todos muita, muita saúde para perseguir nossos objetivos e lutar pelo que a gente acredita sempre, né? Vida longa ao SEDECA e parabéns a todos pelo trabalho, Berdan e Naná também. Me despeço de vocês e até uma próxima live. Obrigada.